Vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos assentar, depois desse louvor maravilhoso que Deus nos deu, né? Em nome de Jesus, e vamos nos alimentar da palavra de Deus. Abra a Bíblia Sagrada, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, Romanos 12. Quantos têm fome e têm sede da palavra de Deus, digam amém? Amém. Que bom, a sua alma tem essa sede. Nosso corpo, nós temos que lutar contra ele, que ele só quer as coisas desse mundo, né, amados? Romanos 12, 11. Todos se encontraram? Prestem bem atenção, porque desse versículo Deus traz toda a mensagem dessa noite. Versículo 11 apenas. No zelo, capítulo 12, Romanos, versículo 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Diga bem? Oremos. Senhor Deus, aqui está uma pequena porção da tua palavra, que teu Espírito Santo revelou, para que falássemos da abertura desta mensagem. Mas eu peço ao Senhor uma coisa: assim como o Senhor revelou toda a mensagem a este ministro, revela aos teus ouvintes, Senhor, para que todos possam sair daqui renovados, fortalecidos, cheios da tua graça, com esse conhecimento que ninguém jamais poderá roubar deles, Pai. E esse conhecimento dará a eles forças e condições de vencerem este mundo para a tua glória e para a tua honra, em o nome de Jesus. Amém, amados? Então nós estamos numa campanha de libertação. Então lá vem comida forte, amém? Glórias a Deus. Para poder você ficar forte, mas deve comer lanchinho só, né? Tem pessoas que amam só louvar a Deus, aqueles cultos de alegria, de júbilo. Eu também gosto. Meu Deus, como eu sou apaixonado por culto. Aliás, meu ministério começou com louvor, mas eu considero o louvor o momento final. É a êxtase nossa, né? A nossa alegria, nosso júbilo de louvar a Deus pelo que Ele é, pelas grandes maravilhas que Ele tem feito, amém? Que Ele tem feito em nossas vidas. Agora, antes, no meio disso tudo, para que chegarmos ao louvor, temos batalhas. E para batalharmos, precisamos estar fortalecidos. É a palavra que nos fortalece, amém? Por isso, segure aí, pegue o seu prato aí que Deus tem para servir esse alimento e coma toda a palavra de Deus que Ele te entregar essa noite, em nome de Jesus, amém? Então, vimos aqui, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu busquei no dicionário, embora eu saiba, você também, o significado da palavra servir. Mas vamos ver o que diz a ciência humana, do conhecimento, né? O que diz, o que eles referem a servir. O que é servir no dicionário português? Estar a serviço de alguém, prestar serviços, ser servo ou criador, ou criado, ser servo ou criado, ajudar, auxiliar, ser útil, cuidar de algo para alguém. Amém, queridos? Então, serve, olha o que o Senhor disse, servindo ao Senhor. E aqui aprendemos que pelo dicionário significa servir, significa estar a serviço de alguém, prestar serviços, ser servo ou criado, ajudar, auxiliar, ser útil, cuidar de algo para alguém. Amém, igreja? Então, antes de começarmos a mensagem, é importante nós lembrarmos o real conceito do cristianismo. Na terça nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Vamos relembrar um pouquinho, embora a gente tenha procurado sempre pregar que cristão não é religião. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. E para você ser semelhante a Ele, se parecer com Ele, quando as pessoas olharem para você e que conhecem ao Deus único e verdadeiro e o seu ato de amor, que isso é conhecimento da humanidade. O que Jesus fez é conhecido pela humanidade, né? Tem alguns lugares no mundo que ainda não chegou, porque é proibida a entrada da palavra, mas o Espírito Santo já está provendo condições de chegar a palavra até todos, através de tantos meios que hoje tem, né? Mas enfim, a palavra será pregada nos 4 cantos da terra para que venha o fim, então se cumprirá a palavra de Deus, amém? Então Jesus vai ser conhecido sim, no mundo inteiro, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Mas é importante nós lembrarmos que ser cristão é ser semelhante, ser parecido com Cristo. Quando alguém olhar para você, as suas atitudes,
vão ver Cristo. E aí a pergunta é: tem sido visto Cristo na sua vida? Né? Por quê? Porque Ele habita em você. Ele bateu a porta um dia, se você abriu a porta, Ele entrou. Ele faz morada em nós. Então, quando alguém olha para nós, é refletida a imagem dele naquela pessoa. Amém? Então deve ser assim. Isso é o cristianismo. É lógico que você e eu, nós somos carne ainda, não temos um corpo glorificado como o dele. Então nós temos um corpo corrupto, sujeito ao pecado, porque ele foi corrompido desde a origem. Mas não se preocupe, que quem entrou dentro desse templo, que é o nosso corpo, sabe limpar ele, sabe trabalhar ele, e vai sabê-lo apresentar diante de Deus, do Pai, com todas as honras, lavado e remido no seu sangue. Diga amém? Amém. Graças a Deus. Então, amados, ser cristão é ser semelhante, ser igual a Cristo, se parecer com Cristo. Então vejamos o que Cristo fez para poder parecer com Ele. Amém, amém? Quantos querem se parecer com Ele? Que diga amém? Amém. Amém. Escreve aí, Senhor. Quantos falaram amém? Que assim seja na vida de cada um. Agora vamos ver o que Cristo fez, né, para parecermos com Ele. Vamos em Filipenses. Eu sei que você já sabe o que Ele fez, mas um resumo da obra dele, do que Ele fez, deixando de ser Senhor para ser para ser servo. Aleluia. Filipenses capítulo 2 e o versículo 5, todos encontraram? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Diga glórias a Deus. Versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Diga amém? Detalhe muito importante, amados. Esse Deus que deixou a sua glória, fez isso para um propósito, e nós sabemos qual era o propósito dele: para salvar a humanidade. Amém? Então, quando você for tocado numa situação que a tua carne quer supor a tua alma, teu espírito, você se lembre que Jesus esvaziou-se para poder servir, para poder dar-se naquela cruz em favor das almas. Ele não pede para você fazer o mesmo. Não é necessário você ir para a cruz, até porque Deus não vai aceitar o teu castigo. Você não precisa disso. É um sacrifício só que o Pai aceitou, do próprio Filho. Então é necessário você apenas obedecê-lo. E como é que Ele pediu que nós fizéssemos? Amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Diga amém? É só isso que Deus pede, tá bom? Mas vamos a um detalhe importante. Tudo que nós fazemos nessa vida, porque a mensagem não está centrada a isso, não. Está centrada à questão do servir. Tudo que nós fazemos nessa vida aqui, amados, tudo tem um tempo direcionado para cada coisa. Amém ou não amém? Amém. Quer ver? Até a própria palavra diz isso, em Eclesiastes 3. Há um tempo para todas as coisas, para cada propósito embaixo dos céus, né? Ali tempo de nascer, tempo de morrer, enfim. Então, vamos pegar essa palavra e lembrar que do nosso cotidiano, da nossa vida. Para você e eu nascermos, precisou, alguns talvez não, nasceu um pouquinho antecipado, mas mesmo assim precisou de um período para ser gerado. Amém ou amém? O tempo normal é de 9 meses, é correto? Então houve um tempo para você nascer. Então há um tempo também que você está no colo da sua mãe, que ela sabe que precisa te amamentar, precisou te amamentar. O bebê que aí está, se passar do lado, ele vai gritar. Então a criança vai chorar e a mãe vai lembrar que tem que amamentá-lo. Mas há um tempo. E a própria medicina chegou a essa conclusão. Que eu não sei exatamente qual que é o tempo, parece que é 2 horas que o bebê mama, né, se eu não me engano. Eu não sei exatamente, não lembro mais. Mas eu sei que a própria ciência já declarou que é necessário que a amamentação seja um período X, para que a criança esteja nutrida. Amém? Mas vamos seguir aqui no raciocínio. Então, para nascer tem um tempo, para você ser alimentado quando é bebê, a tua mãe sabe o tempo. Você também sabe que você chora, você grita quando é bebê. E passado isso, também você sabe que você chega a uma idade
juvenil e adolescência, você sabe que tem um horário que vai estar, a comida vai estar exposta ali. A barriga vai doer, é hora de comer. Amém, amém? Então há um tempo para tudo. Há um tempo para você nascer, há um tempo para você se alimentar, há um tempo que você vai crescendo, você precisa separar um tempo para os seus estudos, senão você não vai ser nada. A sociedade vai te levar a isso. Os teus pais, se forem, e são, eu creio, cristãos, né? Se forem zelosos, preocupados com o seu futuro, vão forçar você a estudar, a você dedicar aos estudos. Amém ou amém? Então você sabe, vai crescendo, vai aprendendo que tem que ter esse tempo para o seu estudo. Amém, igreja? Todo mundo está compreendendo? Estamos batendo numa tecla aqui a respeito do tempo. Depois passa mais um tempinho, você sabe que tem que começar a trabalhar. E trabalhando você sabe que tem a hora de entrar no serviço, a hora de almoçar, a hora de sair. Há um tempo para todas essas coisas. Amém ou amém? Você não pode simplesmente sair aleatoriamente e voltar a hora que você quer. Não, há um tempo para você chegar, há um tempo de você almoçar e de você sair. Você sabe que tem um tempo para você receber. Amém ou amém? Há um tempo para cada coisa. E até tempo para namorar, o homem sabe que chegou o tempo, né? O homem e a mulher sabem, já começa instintivamente a nascer o desejo de ter alguém. Porque o homem não foi feito para ser só. E aquilo é instinto, já nasce, vai crescendo e nasce dentro do ser humano aquele desejo. Então há um tempo até para isso acontecer também. Amém ou amém? Há um tempo para todas as coisas, no nome de Jesus. E até um tempo que você sabe que precisa descansar. Os finais de semana, você já sabe. Ou então algumas empresas, hoje com esses horários malucos aí, mas tem aquela programação do seu dia de folga. Amém ou amém? Tudo tem um tempo, tudo tem. Mas, amados, o homem tem conhecimento de tudo isso aí, o homem sabe de todas essas coisas, até que tem um tempo para morrer. Isso é inevitável, só não sabe quando, mas sabe que há um tempo programado para ele morrer, que ele vai morrer em um determinado tempo. Amém ou amém? Então, igreja, tudo isso o homem, a ciência, o próprio ser humano, por causa da ciência, por causa da própria vida, ele tem esse conhecimento. Amém? Todos concordam? Então tá. Mas há uma pergunta que não quer se calar, e ela é o tema desta noite. E eu aponto com esse dedo aqui, com os três voltados para mim. A pergunta é: você tem tempo para Deus? É a pergunta que Deus manda fazer na mensagem de hoje. Você tem tempo para Deus? Bem, tem uma ilustração que Deus me tocou, é muito antiga, eu vi isso lá no início da minha conversão. Eu até procurei ver se achava alguma coisa para trazer para os irmãos. Eu pedi para trazer o Note, o Pata Show, mas o senhor falou: não, você não vai achar. E realmente eu não achei. Mas ele me trouxe à memória essa ilustração aqui. Geralmente eu trago nas terças-feiras uma ilustração. Mas para que eu possa começar a pregar, o Espírito Santo falou: eu quero que você fale dessa ilustração. Aí ele foi trazendo na minha memória e mandando montar aqui. Eu vou ler para vocês. Foi da minha própria cabeça, porque ele me fez lembrar pontos dessa ilustração sobre o assunto que nós estamos falando, que é tema da mensagem hoje. Você tem tempo para Deus? Vamos lá. Uma certa jovem, adolescente, foi convidada para servir a Deus. Então ela respondeu que estava muito ocupada com seus estudos. Se formou e então novamente foi feito o convite a ela. Então ela disse: eu estou noiva, vou me casar, estou muito ocupada com os preparativos do casamento. Casou-se. Então mais à frente veio outro convite e ela disse: estou grávida, não me sinto muito bem ficar em pé numa aglomeração de pessoas, não me sinto muito bem, e além disso estou muito ocupada com o enxoval do bebê. Então nasce o bebê e agora vem outro convite e ela diz: eu não estou encontrando tempo, pois o bebê está me tomando muito tempo. Deixa ele crescer um pouquinho mais que eu vou. Mais à frente veio as preocupações com aquele filho, com outro e outro, a formatura daqueles filhos, o casamento daqueles filhos, vieram os netos e começou tudo de novo. Até que chegou a velhice e ela disse: estou muito velha e não há quem me leve para a igreja para servi-lo e adorá-lo. Sinto-me tão sozinha, parece que todos me abandonaram. Até o dia que chegou a sua morte, o tempo da sua morte. Então, a conclusão é que a morte pôs fim em mais uma vida que Deus, lá desde os seus remotos dias, queria usar como instrumento de bênçãos. Você percebeu que os filhos e os netos que tanto tomaram tempo dela, deixaram ela só?
porque eles não foram ensinados a servir ao Senhor, porque não viram sua mãe ou sua avó servindo ao Senhor. E o tempo se foi. Amém? Essa é uma ilustração apenas. Você pensa que essa preocupação do pastor para ver a igreja cheia? Alguém pensa assim? Porque o diabo faz isso, não é certo? Olha o pastor preocupado aí. Não, nunca me preocupei a mais. Até porque eu sempre lutei contra ser pastor. Tentei lutar contra Deus, com Deus, é impossível. Eu fugi disso, eu não queria. Tentei até negociar com Deus. Senhor, para quê? Eu sou um bom dizimista, eu trabalho tudo, eu faço tudo na igreja. Não se preocupa, não vai, deixa Deus eu quietinho no meu cantinho. Mas o Deus, quando Ele chama, Ele chama. Amém, amém? Mas se alguém está achando que é preocupação do pastor, eu vou dizer a você que não é preocupação do pastor. Essa é uma preocupação do Senhor. E é bíblico. Eu convido a igreja em Lucas, capítulo 14. Ligar o ventiladorzinho aqui, meu auxiliar aqui que me refresca. Ainda não dá tempo para ligar o ar-condicionado, senão deixa as pessoas com muito frio ainda. Vamos então em Lucas 14, para você ver que essa preocupação não é do pastor, é do Senhor. Ele é zeloso, mas veja nessa metáfora, essa parábola que Jesus conta para mostrar para aqueles que estão ali perto dele, como muitos não têm prazer em ouvir a palavra de Deus. E sabe por que acontece isso? Porque agem que nem aquela ilustração, vai deixando tudo para segundo plano. Deus passa a ser segundo plano, daqui a pouco vira terceiro, vira quarto, vira quinto, daqui a pouco nem vira mais nada. Nem último é, a pessoa nem se lembra do Deus vivo. Porque a carne é assim, ela foge de Deus, ela resiste. Aliás, a Bíblia diz em Gálatas 5, que ela luta, ela guerreia contra Deus. Misericórdia. Então, Lucas 14, essa metáfora, essa parábola, Jesus vai deixar bem claro que muitos não vão ter prazer em ouvir a sua palavra, e ela é o alimento das almas. Veja o que acontece aqui. Se você tiver em espírito, você vai entender rapidamente essa metáfora aqui, essa parábola. Quando Jesus, no capítulo 14, versículo 15, quando alguns discípulos dizem para ele algo, dizem assim: ora, ouvindo eles tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Amém? Quando Jesus falou, eis aqui o pão que desceu do céu, ele se referia a quem? A ele, amém? Se você for lá em João 6, não precisa ir, você vai se lembrar que ali ele foi questionado quando ele falou: eu sou o pão que desceu do céu. Quem deste pão comer, viverá eternamente, porque este pão dá a vida eterna. E nós sabemos que ele é o verbo, que ele é a palavra. E nós sabemos que a palavra é o alimento. Então aqui os discípulos falaram, olha, alguém admirado falou: Senhor, que palavra que o Senhor tem, que coisa tremenda, entra na minha alma a sua palavra. Eu sinto alegria. Muito mais feliz é quem ouve, quem ouve, quem come deste pão que o Senhor trouxe. Olha o que Jesus responde a ele. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Aqui você sabe, você vai chegar daqui, mas vai estar tudo preparado. Tem os servos de Deus que já preparou a mesa de som, tem os servos do Senhor que já preparou a gravação, tem os servos que já colocou as mesas, já limparam a igreja, há servos que já prepararam o alimento que Deus vai dar, está tudo preparado. Amém? O convite já está feito. E o convite é, nesta igreja, domingo, terça, sexta. Está em espírito? Segue aqui, segue porque Deus está falando, amados. Então, volta aqui, versículo 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a justificar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir lá vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado, ou seja, por justificado.
Então esse aqui está preocupado com a sua compra. Ele comprou um campo. Será que ele só tinha aquele dia para ver o campo? Amém, igreja? Jesus está falando aqui, a igreja está raciocinando. Ele só tinha aquela hora para ver o campo, bem na hora de se sentar à mesa com o Senhor. Seguinte, é Jesus que falou isso. Ele vai na segunda desculpa, versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por justificado, por excusado. Olha o segundo. Esse segundo está querendo justificar, porque para quem não sabe o que é juntas de boi, era para trabalhar, para o trabalho. O boi era comprado para trabalho. Então ele estava querendo se justificar com o Senhor: olha, eu não vou na sua festa, eu não vou nessa ceia, eu não vou comer da sua comida, porque eu tenho que testar essa peça nova que eu comprei. Está percebendo, igreja? Amém? São desculpas. Olha para o teu irmão do lado, diga para ele: não deixe que as desculpas tirem as suas bênçãos. Amém? Para Deus, ou então não fala uma outra coisa para ele: para Deus não se peça desculpa, é perdão. Amém? A pessoa deve pedir perdão, não dá desculpas para Deus. Eu pedi desculpas, né? Seguindo aqui, esse raciocínio aqui, o versículo número 20. Outro disse: casei-me, e por isso não posso. E quem casou agora? Casei-me. Agora me faço a seguinte pergunta: se eu casei, e não fui viajar, por que eu não vou ouvir a palavra? Por quê? O casamento começou já a ser empecilho para mim, já. E tem pessoas que fazem isso. Olha o que Jesus fala, amados: casei-me, por isso não posso ir. Se alguém está em espírito, está entendendo que muitas pessoas pedem para Deus um casamento, e esse casamento se torna empecilho para a pessoa servir ao Senhor. Continuando. Voltando ao servo, o servo tudo lhe contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrarem, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Misericórdia. Outra passagem, vá no capítulo 10, no mesmo livro que você está, 10, Lucas 10, versículo 38. A igreja está ouvindo, igreja? Está em espírito? Jesus fala essa parábola quando alguém diz para ele: Senhor, ele acabou de ouvir a mensagem de Jesus, acabou de ouvir, e fica numa alegria e fala: Senhor, como eu me sinto feliz, muito feliz, bem-aventurado, é muito mais feliz quem pode ouvir essa palavra, se alimentar desse pão. Jesus fala: pois bem, você não sabe de nada, filho. Haverá um tempo em que eu vou ter tantas casas, mas haverá tantas, para atender todo mundo. Vai ver cadeira vazia. Olha para o teu lado. Achou cadeira vazia aí? Achou. Entendeu agora? Vai ver tantas casas. Vou estar servindo tanto alimento. Eu vou estar falando com todo mundo. Eu vou estar pregando o meu evangelho, contando boas novas do meu reino. Mas vai ver aquele que vai dar desculpa, porque ele está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Igreja de Jesus. Como é medíocre a pessoa que só busca as coisas na terra. Se revolta com Deus porque não conquistou algo que ele desejava. Mas será que aquele era o desejo de Deus? Ou será que Deus não viu que aquilo ia matar a tua fé? Tem pessoa que fica revoltada com Deus porque uma campanha não deu certo. Mas por quê? Se você sabe se esse era plano de Deus na tua vida, em nome de Jesus, não se revolte com Deus. Lembre-se que Deus tem o melhor para os seus filhos. Se você que é pecador dá o melhor para o seu filho, ele é santo, não se esqueça disso.
Você vai cometer erros com seus filhos. Deus jamais cometerá erros. Você vai cometer erros. Pode tornar o seu filho um péssimo filho, um péssimo homem da sociedade, com seus erros. Mas Deus não. Quando Ele te levar para a glória, você vai sentar sobre o trono junto com Ele. E todos vão ter que reconhecer que você é filho de Deus. Amém, igreja? Porque a conduta de um filho de Deus estará em você. Seguindo aqui. A igreja está compreendendo, né? Seguindo Lucas 10 e versículo 38. Essa passagem, antes de nós lermos, deixa eu explicar quem é, quem está ocorrendo aqui. Aqui é Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Aqui é a primeira vez que Jesus vai entrar na casa, mas já está famoso Jesus, né? Então vai ver o que vai acontecer aqui. Indo eles de caminho, versículo 38. Entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se e se assentava aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Ao quê? A ouvir-lhe. Ela estava ali assentada e quedava-se, ou seja, ela estava assim, encantada pelo que ela ouvia da voz do Senhor. Versículo 40. Marta agitada, ou agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir na cozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, ainda andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A igreja compreendeu? Então aqui, mais uma vez, Jesus está mostrando a preocupação dele. Ele está lhe ensinando a palavra. E a pessoa está preocupada: vou lavar a louça, vou preparar alguma coisa para ele comer, vou limpar essa casa, aqui da bagunça que está. Preocupado com as coisas que são nada. E Jesus está pregando, Jesus está pregando. Jesus está falando. Alguém está ali sentado, quedada, está assim, quebrantada, está ali se entregando ao ouvir aquilo com uma alegria tão grande, está até virando os olhinhos de alegria, assim, sabe? Deus está falando ali. A alma dela sabia que era Deus falando, por isso que ela estava quedada, por isso que ela estava ali assentada, ouvindo, porque ela sabia que Deus falava com ela. Mas Marta estava preocupada com as coisas terrenas. Ainda pediu para o Senhor, como muitos: Senhor, você está vendo a Maria aí? Para ela vir trabalhar comigo, para ela, olha isso, é coisa de fazer, fica sentada aí, ó. Ei, Marta, 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 você se preocupa com muita coisa, pouco é necessário. Aliás, uma só coisa, e ela está fazendo isso, que é ouvir. Diga amém? A igreja está em espírito? Amados, servir a Deus não é só estar na igreja não, viu, amados? Fazer algo aqui, não. Servir a Deus também não é só cuidar das coisas familiares, como Deus ensina. Aliás, nós ensinamos nessa igreja que Deus, na sua prioridade, Ele fala: cuide da sua casa e das coisas de Deus, né? Quem é casado, o solteiro, cuida das coisas de Deus. Amém? É o ensinamento do Senhor. Mas isso não é só servir o Senhor. Servir o Senhor não é só estar na casa dele, na igreja, ou cuidando com toda dedicação de uma mãe, de um pai, de um chefe de família, enfim, né? Uma dona de casa, etc. Né? Isso não é o suficiente. Isso é importante, sim. Mas o mais importante é saber em que lugar Deus está no seu coração. Em que lugar que Ele está? Ele deixou uma ordem: amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem tempo para Deus? Pois Ele está à procura, amados, de quem o adora, em espírito e em verdade. João 4, 24. Jesus ensina isso também. Então Jesus está novamente ensinando. Olha aqui, ó. João 4, 24. Deus é espírito, e importa para Ele que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E os verdadeiros adoradores, irmãos, sabem
que o momento de ouvir a Deus é prioridade na sua vida, amém ou amém? É prioridade para a sua vida terrena e para a vida eterna, e não abrem mão disto, amém? Maria sabia que ela cheia de coisas a fazer, mas ela não abriu mão, ela quis sentar-se ali. Aqueles que acabaram de ouvir a palavra estavam cheios de fé, porque pela fé vem a fé, vem pelo ouvir. Então ele falou: Senhor, que maravilhas, muito feliz é quem ouve as tuas palavras. Jesus falou: ih, meu filho, você não sabe de nada. Vou ter tantas casas de orações, vou ungir tantos servos meus, mas vai ter tantas pessoas dando desculpa, vão ser convidados. Aí ele fala: vou dar uma parábola aqui, ó. Essa parábola ele quis dizer isso. Igreja, os verdadeiros adoradores sabem que ouvir a palavra, comer o alimento que é a palavra, é fundamental para a sustentação da sua vida terrena e para a vida eterna, amém? Eu convido você em Mateus capítulo 19, porque é por isso que Jesus diz assim, Mateus 19, versículo 29, Mateus 19, 29, é muito mal interpretado esse versículo aqui às vezes, viu, amados? Então Deus me trouxe a interpretação correta, para que vocês tenham a ciência do que é esta palavra. Mateus 19, 29, você crê que Deus fala? Então vamos lá. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Eu passei agora na casa do meu irmão Nelson ali, na sexta-feira, no domingo, tem essa alegria, que é uma alegria servir a Deus e servir meus irmãos. E não tem uma sexta que eu não passo lá, e não tem um domingo, que ele larga todo mundo lá. E tem uma penca de filho, né, seu Nelson? Dona Léia. Ele pode falar assim com vocês, é uma penca. Você viu penca? Eles têm uma penca de filhos. E essa penca de filhos deu uma penca de netos. E eles têm a casa dele veio cheia. Eu conheço há 20 e tantos anos essa família. Só que deu a hora do culto, meu amigo. Pode ter o que for, pode estar o filho, pode ter o que for lá. Eles saem e vêm para a igreja. Cansei de ver chegar junto, carro chegando junto comigo. Eles já estão esperando, falam assim: desculpa, na volta você desculpa. Sai e vai embora. Sabe que da igreja eu não abro mão para o culto. Então quem não deixar, é isso que Deus fala. Tem pessoas que interpretam isso aqui, que é para abandonar, né? Não é assim. Ele não precisa falar nada, essas pessoas sabem, os filhos deles, os netos sabem que eles servem a Deus. Então, no nome de Jesus, para que aqueles seus filhos, seus irmãos, irmãs, seu pai, sua mãe, seu esposo que não serve a Senhor, filhos, enfim, saberem que você está servindo a Deus, você tem que ter um testemunho de vida com Deus, amém ou não amém? Então eles querem mais que você vai, para você cada vez ficar melhor, porque Deus está mostrando para eles que você está cada dia melhor, amém, igreja? Então Jesus fala: quem não deixar não é digno de mim, mas aquele que deixar, fica tranquilo, vai receber muito mais. Olha o que ele fala até do campo aqui, ó. Não, tudo bem, família deixa, agora o trabalho não posso deixar. O trabalho você não pode deixar? Pois ele diz aqui no final, até do campo, o campo é trabalho, por causa do meu nome, receberá muito mais vezes, e ele dará ainda vida eterna. Diga glórias a Deus. Aleluia. A igreja está compreendendo que essa preocupação não é do pastor, é de Deus, porque ele sabe que vai ter um inimigo espiritual que vai trabalhar no lado contrário, para você se afastar. Você acorda de manhã, não sei que hora você acorda, mas ó, eu tenho uma em casa que 6 horas já está de pé há muito tempo, e 6h30, 15 para 7 está indo para o trabalho. E isso ela faz desde quando ela começou a trabalhar. E eu também fazia isso há muito tempo, desde quando comecei a trabalhar. Mas eu não vou contar minha história aqui não. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais compromisso com o homem, não tenho compromisso com Deus. Então eu não tenho esse negócio de horário. Mas já tive, muito mesmo. Eu tive que estar, às vezes, em determinado lugar, 8 horas da manhã, eu estava a 500 km de distância. Tinha que viajar a noite toda, 300, 400, 500 km, viajar 2 horas da manhã, sair de estrada fora, para estar 8 horas da manhã no meu compromisso. Cansei de fazer isso. Muitas vezes. Mas enfim, eu quero voltar aqui à mensagem. O nome de Jesus. Então, amados, você tem que tomar posse dessa verdade.
Você deve se lembrar, toda vez que o inimigo tentar roubar de você o direito que você tem, é um direito que Deus deu de você conhecê-lo. Ainda mais num país como o nosso, que é um país democrático como esse. Então, encontre o tempo para Deus. Amém? Por isso que a pergunta de hoje é: você tem tempo para Deus? Deixa eu ver o que mais aqui, para que a gente não se perca. Eu convido a igreja em João capítulo 12, porque eu quero crer que você deixou algo para mim essa igreja hoje. Amém? Você deixou algo para fazer, para insistir nesse vídeo. Eu sei que não é fácil, às vezes também sento lá e fico escutando. É mais fácil vir à igreja, por isso que é muito mais fácil, viu, amados? Venha para a igreja, é muito mais fácil. Eu às vezes, quase sempre, eu sento e fico ali 50 minutos, uma hora, ouvindo a mensagem pregada, ou de outro pastor. Mas é diferente, eu prefiro estar na igreja. Eu prefiro. Embora me emocione do mesmo jeito, a unção vem do mesmo jeito, mas eu prefiro, porque parece que eu tenho mais compromisso. Porque assim, uma coisa desvia, o telefone toca, uma situação tira você da, né? E aqui não, aqui só se você deixar, vai alguma coisa tirar a sua atenção para o Senhor. Mas em nome de Jesus, siga aqui. Eu pedi que você fosse em João 12, porque, amado, não deixe que o inimigo roube de você, porque ele está nesse mundo para matar, roubar e destruir, mas não deixe que ele roube de você em outros dias, que hoje você está aqui, glórias a Deus, mas em outros dias a oportunidade que você está recebendo, amém? Porque quando não houver reunião na igreja, você tem a oportunidade de servir o Senhor na sua própria casa, ouvindo mensagem, louvando, e também servir o Senhor é cuidar da tua família, cuidar dos seus, principalmente daqueles que não conhecem a palavra. Amém ou não amém? Você que é patrão, seja o melhor. Você que é funcionário, honre o teu patrão. Aliás, faça para os homens aquilo que você deveria fazer para Deus. Aliás, o Senhor fala na palavra dele: faça aos homens como se estivesse fazendo para mim. Amém, igreja? Porque você é cristão. É parecido com Jesus. Então, amados, eu deixo agora para finalizar a mensagem de João 12, 26. Por quê? João 12, 26. Vamos lá. Você já foi, eu não fui ainda. Aleluia, Jesus. Essa mensagem eu deixo, o Espírito Santo, peço para que deixe registrado no seu coração, ligando com essa mensagem. Se alguém me serve, diz o Senhor, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Por isso tudo que Deus pediu para trazer essa mensagem. A preocupação de Deus é que você seja honrado. Então, aquele que me servir, disse Jesus, o Pai o honrará. Você tem tempo para Deus? Aplaude o Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja para todos sempre o nome do Senhor. Que esta mensagem fique no teu coração toda vez que o inimigo tentar roubar, te seduzir em você não servir. Você que está nos visitando através do blog, porventura nos encontrou aí, não há acaso, Deus te fez nos encontrar e ouviu essa mensagem e sentiu no coração, não sei quando é que você vai ouvir essa mensagem, mas sentiu assim: puxa vida, por que eu não estou lá fazer uma campanha dessa? Eu moro tão longe de Londrina, nós estamos em Londrina, e aí você fica se perguntando, por que não tem, né, uma campanha dessa aqui perto da minha casa? Pois bem, você não abriu por acaso essa mensagem e aí nos encontrou. Quem sabe Deus quer que você faça uma campanha de libertação para a sua vida e para a vida de alguém, né? Então, assim como esses meus irmãos aqui na igreja estão tendo a oportunidade de pegar essa folha, eu te dou também, em nome de Jesus, uma oportunidade. Entre em contato comigo, nesse e-mail que está passando aí, é meu e-mail pessoal, vou estar atendendo a você, respondendo a você e anexando uma folha dessa para que você possa recebê-la, imprimi-la, quantas você quiser, e fazer a campanha junto com a igreja. Amém? Não importa o momento que você nos encontrou na internet. Não importa se você viu que a data desse culto foi lá para trás, mas você encontrou hoje, é porque hoje Deus tem um plano na sua vida. Para você começar hoje uma campanha. Então entre em contato comigo, que eu vou estar te respondendo e enviando uma folha desta, em nome de Jesus. Caso você pegou já em outra passagem,
recebeu já a folha e vai começar hoje. É fácil de preencher, já vou falar com a igreja também. Quem pegou a folha, não tem segredo, essa folha, você coloca o nome seu aqui, que é o nome do fiel, aquele que com fidelidade vai honrar esta campanha, não quebrando. Se quebrar por motivo de força maior, for fora do teu controle, aí sim você pode dar continuidade nela. Mas se for algo que você poderia ter evitado, ela está quebrada, deve ser reiniciada então, no nome de Jesus, tá bom? Se você quer receber do Senhor, tá? Então, você deve colocar o teu nome, escolher a causa, se é própria ou para terceiros. As opções estão aqui. Pega uma folha para cada causa. Se foram 3 causas, por favor, pegue 3 folhas e preencha em cada uma, porque você vai ter que detalhá-la aqui e depois ter uma resposta para dar aqui embaixo, numa agenda que você deve a cada culto que você vir ou que você for ouvir, deve preencher essa agenda que está logo em seguida aqui, para que você não se perca em que data você está da sua campanha, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos que aqui na igreja pegaram essa folha, se você está na internet, já tem ela em mãos, já preencheu, eles não preencheram ainda, mas vão orar por ela agora e preencher em casa. Então você pode se colocar em pé, você que já pegou a folha, ninguém mais quer, né, a folha, né? Então coloque-se em pé, você que vai iniciar a campanha hoje, e se alguém também na internet está de posse da folha e quer começar a campanha hoje, também se coloque em pé. Eu quero orar com você também, assim como vou orar com meus irmãos aqui. É óbvio que eu não sei a sua causa, só Deus é onisciente, amém? Mas Ele sabia antes de você orar. Mas eu insisto que você aprenda isso, para você legalizar a tua oração no mundo espiritual, não para Deus, para o mundo espiritual, principalmente para os inimigos. Você tem que falar com a boca, deixa o som sair, nem se for baixinho, é uma coisa íntima. O pastor não queria que ninguém me ouvisse, fala baixinho, né? Baixinho, deixa sair, mas deixa o som sair. Legalize, isso é um registro espiritual da tua oração. Mas é muito segredo, eu não quero nem que saia murmuração, então você não deve se colocar em pé. Você deve levar para casa, orar antes, trazer já orado e começar na semana que vem, no primeiro dia, tá? Em nome de Jesus. Mas você que está aí em pé, que tem condições de falar assim, de orar assim, apresente agora a sua causa em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus, enquanto o pastor ora aqui para você. Senhor Deus, aí estão os seus filhos, ou aqui na igreja em pé, ou na internet, em posse da campanha, e já estão nesse momento registrando em oração os motivos que iniciarão essa campanha, Senhor. Eu sei que o primeiro motivo é a fé, a certeza e a convicção de que o Senhor pode mudar a história deles, ou da pessoa, da causa que eles apresentam nas tuas mãos. Mas em nome de Jesus, eles estão agora registrando o fato, o motivo que levou eles a esta fé, a ter essa certeza, em nome de Jesus, que estão entregando em tuas mãos esta causa. Receba de cada um, Senhor. Dê ordem a teus anjos para que colhem essas orações e elas sejam apresentadas diante do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor jamais confundiu quem crê no Senhor, em nome de Jesus. O Senhor dará a resposta e haverão testemunhos da tua glória sobre cada uma dessas causas. É o que eu profetizo em nome de teu Filho Jesus. Deu tempo de você orar, meu amado, minha amada? Deu? Então agora você vai fazer uma oração coletiva. Vai falar agora em voz alta. Você que está aqui na igreja e você que está aí também em sua casa, onde você estiver. Faça a seguinte oração repetindo com o pastor em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, acabei de apresentar os motivos desta campanha. Agora, Senhor, publicamente eu confesso a minha fé, porque eu sei a quem entreguei esta causa e sei de quem receberei esta vitória. Em nome de Jesus virá do Senhor, porque a Ti entreguei, porque em Ti confio, Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, eu já tomo posse da minha vitória, porque sei que todos os inimigos serão derrotados para a Tua glória. Amém. Diga amém. Você crê, igreja? Em nome de Jesus? Então tome posse da tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder se assentar e leva para sua casa e preencha e traga nas outras campanhas, até encerrar a agenda que você tem aí de 7 semanas. Agora eu convido a ficar em pé todos que estão do segundo ao terceiro, ao 7º dia da campanha. Todos que estão em meio da campanha, do segundo até o último dia, em nome de Jesus. Assim também os da internet. Agora não é necessário fazer a oração individual, vamos fazer a coletiva, porque você já apresentou lá no primeiro dia a sua oração, amém? Então agora diga com todos os irmãos reunidos,
dizendo ao Senhor numa só voz, diga: Senhor Deus, em o nome de Jesus, eis-me aqui, cumprindo os meus votos, porque eu confio em Ti. Desde o primeiro dia, declarei publicamente a minha fé, e sem a quem entreguei, foi em Tuas mãos, Senhor, e sei que receberei a minha vitória, e Te glorificarei com os meus testemunhos. Em o nome de Jesus, caiam por terra todos os inimigos que se levantaram contra esta causa, porque a quem eu sirvo e quem habita em mim é muito maior, e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga amém? E eu concordo com a sua oração e declaro por terra todos que se levantaram contra esta campanha, em nome de Jesus. Amém? Todos cairão um a um, inimigo por inimigo serão derrotados, e o sangue de Jesus te entrega a vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E aqueles que terminaram, depositem as suas campanhas no vaso de oração. Confia no Senhor e espera nele, descansando no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus por isso.